Olha, um estudo da Unifal conduzido pelo um grande amigo nosso, né, o Aguinaldo Monteiro, descobriu que as prefeituras da microrregião de Varginha estão usando com muito mais frequência as mídias sociais, né, principalmente Facebook e Instagram, mas de uma forma limitada, com uma comunicação mais, vamos falar o linguajar do povo, meio travada, né? Poderia ser um pouco mais aberta aí a comunicação direta com os moradores. Para a gente falar um pouco mais sobre essa análise das 16 prefeituras da nossa região, incluindo aí Boa Esperança, Campos Gerais, entre tantas outras cidades, a gente vai conversar com eles, tanto o pesquisador quanto a orientadora que está aqui já com a gente. Aqui do meu lado esquerdo, Aguinaldo Monteiro, jornalista. Tudo bom, Aguinaldo? Boa tarde, Cadu. Tudo bem e você? Bom demais da conta. E aqui a Carla Leira Oliveira, professora do programa de pós-graduação em administração pública da Unifal. Tudo bom? Tudo bem, Cadu. Boa tarde a toda a audiência do programa. Olha, é um prazer tê-los aqui no nosso programa. A gente gosta bastante aí de falar sobre pesquisa, porque é com base em dados que a gente consegue resolver muitos problemas da nossa sociedade. Ó, Aguinaldo, da onde que veio a ideia de fazer essa pesquisa e você acha que essa pesquisa ela vai ajudar em quê as prefeituras? Ô Cadu, então, eu sou servidor público também, né? Então, desde a minha formação, né, que eu formei em jornalismo lá na Universidade Federal de Viçosa, eu sempre atuei na área pública. E quando eu entrei no mestrado profissional em administração pública aqui da Unifal, né, que é um mestrado profissional, ou seja, que ele vai lidar um pouco com o dia a dia, né, das profissões, do cotidiano das empresas, das organizações públicas em si, me despertou essa ideia, mas como que, né, essas prefeituras da nossa região aqui, são 16 prefeituras que compõem a microrregião de Varginha, tendo aí desde Guapé até, né, Três Corações, Boa Esperança, como você bem disse, e é um perfil de cidades muito diferente. Então eu queria entender como que essas prefeituras estão utilizando essas plataformas, né? Eu achei muito interessante e o seu programa mostra muito bem isso. Você começou trazendo uma contribuição de um telespectador, né, que foi enviado por uma plataforma de mídia social. Durante o programa todo você está aqui lendo o comentário do pessoal que está assistindo a gente por essa plataforma. Então, como que as prefeituras, que são o elo principal, né, o primeiro elo aí de uma organização pública que a população tem, estava utilizando essas plataformas que estão no nosso dia a dia hoje, né? E estão utilizando bem? Olha, o Cadu, como você bem disse, né, essa questão da comunicação unidirecional. Antes, né, você também é pesquisador da área de comunicação, formou em jornalismo, a gente tinha essa ideia da comunicação de massa. A gente tinha um emissor que mandava e às vezes não tinha essa interação, esse feedback, né? No caso das prefeituras, a gente viu isso, que continua esse modelo ainda, mesmo as plataformas permitindo essa interação, como você faz aqui no seu programa. Olha, fez uma postagem, o pessoal está assistindo, oi, olha, é assim e tal, não é desse jeito, eu vou te explicar melhor. Então, as prefeituras, elas não fazem isso, elas postam e deixam o pessoal lá. Não respondem muitas vezes, né? Não tem esse pedido de participação, então é preciso melhorar muito mais. Não só aqui na nossa região, não. Eu sou associado à Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é a ABC Pública, e isso acontece em vários setores, até no governo federal, nos governos estaduais, tribunais, né? Então a gente precisa avançar a comunicação pública com essa questão das plataformas de mídia social hoje. Eu acho interessante isso daí, cara, porque eu acho que é uma base de um estudo muito relevante, porque as prefeituras elas têm que entender que elas estão fazendo errado. Elas estão fazendo errado e eu posso falar isso porque eu uso as redes sociais das prefeituras do sul, sudoeste e zona da mata. Eu faço um garimpo, né? A gente fala, tô todo dia fazendo rondas nesses dos sites das prefeituras, mas principalmente nas redes sociais, porque ficou mais fácil de você ter acesso ao que está sendo feito nas prefeituras. Então eu recomendo, inclusive, você que é morador aqui do sul de Minas Gerais, do norte de Minas ou da zona da mata, acompanhe a rede social da sua prefeitura, para você saber o que está sendo feito pela prefeitura da sua cidade. Mas também se comunique com ela. Agora, baseado nisso que eu estou falando, o problema que eu vejo, eu queria que vocês me ajudassem, é que as prefeituras usam hoje os perfis, né, sejam Instagram, Facebook, etc e tal, como publicidade.
e não como um canal de comunicação de ida e volta. Isso é uma questão também que o Aguinaldo discutiu, né, na pesquisa dele, porque a transparência é diferente de publicidade, então você usar essas mídias sociais, né, como forma de transparência, né, de prestar informação relevante para o cidadão, é diferente de você utilizar como publicidade, especialmente vinculada ao gestor. Então esse também foi um problema que o Aguinaldo encontrou em postagens, né, nessas mídias sociais. Muitas vezes estavam sendo usadas para divulgar a imagem ali pessoal do gestor. E isso é ilegal, né, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Então é um cuidado que tem que ter, e muitas vezes a gente vê, né, como o Aguinaldo também chegou a essa conclusão, né, que as coisas são feitas de forma muito intuitiva. Não tem ali um grupo de profissionais, né, com formação, com capacitação para fazer essa gestão dessas mídias sociais. Então, isso acaba gerando, né, problemas em relação à transparência pública e em relação a isso que você disse, né, utilizar um canal de comunicação público, né, que deveria estar ali prestando informações relevantes para o cidadão, serviços que são de interesse do cidadão, para fazer divulgação pessoal, né, do gestor ou de algum serviço, ali, algum trabalho que o gestor vem fazendo para aquele município. A rede social não deve ser só para mostrar, ó, tô fazendo um asfaltamento na rua X, olha aqui a escola que eu tô construindo. A gente não precisa responder pessoas mal educadas. Eu sou pelo menos desse critério aí, de rede social não é terra sem lei. Então se o cara me xinga, eu tenho que ter o meu direito de não querer responder o cara que tá me xingando. Mas se eu te pergunto, por que que o mato alto na rua tal tá alto ainda e a prefeitura não tomou jeito, a prefeitura ela tem a obrigação de me responder. Você não acha com isso? Exatamente. É importante a gente discutir a comunicação pública, Cadu, por conta do interesse público. É interesse da sociedade saber determinada ação? Então, assim, a gente tem que entender isso, como você disse, né? Às vezes a prefeitura posta. Aconteceu isso aqui, né? Em uma das prefeituras. Eles postaram uma campanha voltada para o Outubro Rosa. Fizeram uma arte linda, falando sobre o Outubro Rosa, a prevenção. Aí comentaram, olha, mas eu estou indo no postinho e não tem um exame de mamografia para mim. Então, e a prefeitura, ela não respondeu isso, ou não correu atrás, de falar assim, olha, a gente está verificando essa demanda realmente, vai acontecer um mutirão de mamografia. Não, deixou-se a pessoa ali sem nenhum tipo de resposta, né? Então, assim, é importante que haja essa interação, né? Porque hoje, o que acontece? É muito difícil a pessoa pegar o telefone e ligar para a prefeitura ou entrar numa ouvidoria para questionar, mas ela está o tempo todo na internet, está falando ali. Então, às vezes, a prefeitura, ela posta e há um questionamento, como você bem disse. A pessoa, ela quer saber, ela tem... Olha, por que não acontece isso aqui no meu bairro enquanto está acontecendo no outro, né? Então, a gente tem que visualizar essa questão do interesse público. E a Carla citou uma questão da transparência também, né? Muitas vezes, o município, né, divulga apenas o que ele acha que vai ser importante para aquela imagem positiva criada para a população. Mas está existindo essa transparência? Uma coisa que eu descobri, Cadu, dentre as postagens, pouquíssimas eram voltadas assim, olha, a prefeitura está gastando tanto de dinheiro para fazer isso, sabe? Ou os recursos da prefeitura vão ser destinados, ou vamos transmitir uma audiência pública para falar sobre determinado assunto. Então, essa transparência fiscal também, ela praticamente não existe nas nossas prefeituras da nossa região aqui. Foram pouquíssimos casos que isso aconteceu. Longe de mim criticar colega, muito pelo contrário, tem muita gente boa trabalhando aí em prefeitura. Mas eu acho que o básico do jornalismo, um assessor de imprensa e comunicação, ele tem que saber. Porque ele não está ali pelo prefeito, ele está pelo município. Ele está atuante como assessor de imprensa e comunicação, onde ele tem que fazer esse intermédio entre a prefeitura, a sociedade e a imprensa. Estou errado? Você que é doutora na área? Tá certíssimo, né? Isso é algo importante também de a gente pensar, né? Quando eu vou estruturar um plano de comunicação, né, do município, eu tenho que pensar nisso. O que eu tenho que comunicar e para quem que eu tenho que comunicar. E eu tenho que pensar... Eu tenho pessoas capacitadas aqui, pessoas formadas, para que possam fazer essa comunicação da forma adequada. O Aguinaldo comentou, né, sobre a questão da transparência fiscal. A Lei de Acesso à Informação exige, né, que essas informações estejam disponibilizadas para o cidadão.
E elas estão, os sites da maioria das prefeituras têm, né, a parte lá de prestação de contas, transparência. Só que existe um termo na Lei de Acesso à Informação que diz que a informação tem que estar disponível em uma linguagem compreensível. Você acessa aqueles portais de transparência, são planilhas e mais planilhas em Excel que você não consegue entender. Mas então, é de propósito exatamente, você utilizar as mídias sociais para essa transparência fiscal, orçamentária, seria um grande avanço para a população ter acesso a esse tipo de informação. Acho importante, mas como a gente implementaria isso numa prefeitura? Deixa eu só retomar um aspecto voltado aos profissionais de comunicação. Muitas vezes há essa crítica relacionada aos profissionais, mas eu verifiquei, Cadu, o seguinte, que as estruturas de comunicação aqui da nossa região também são pequenas para atender essa demanda crescente. É uma pessoa para 30 mil munícipes, né? A gente tem ainda um pensamento de assessor de imprensa, que é aquela pessoa que vai responder à imprensa. Hoje, o papel, como você bem disse, é do assessor de comunicação, para ele utilizar isso. Então, assim, vou dar um exemplo para você. A prefeitura mais bem estruturada na área de comunicação aqui da nossa região é a prefeitura de Três Corações. Ela tem 7 servidores. Vixe Maria. Pois é. E tem prefeituras que não tem. Ela tem uma plataforma de mídia social, tem Facebook, tem Instagram, mas na hora que a gente perguntou via Lei de Acesso à Informação quantos profissionais que ela tinha, a prefeitura falou que não tinha departamento de comunicação e não tinha profissionais ligados à área. Outra coisa também, dentre as perguntas que a gente fez, era se o profissional de comunicação tinha tido algum treinamento para atuar nas plataformas de mídia social. Apenas uma prefeitura, que foi a prefeitura de Licinha, disse para a gente que existia esse treinamento. Então, a mídia, nesses últimos tempos, ela mudou muito. Então, e foi muito acelerado. Você vê, eu formei já tem, na graduação, né? Já tem 15 anos. Na minha época, era muito diferente. Quando você formou também, que tem pouco tempo, era diferente do que é hoje. Então a gente tem que entender isso. Pra caramba. Gente, infelizmente o tempo está chegando ao fim. Quem quiser ter acesso aí a esse trabalho de vocês e suas redes sociais, começando pelo Aguinaldo. Então, esse trabalho, o Cadu, está disponível lá no banco de teses e dissertações da Unifal. Então a pessoa vai entrar no Google e vai colocar lá. E também está disponível no banco, na biblioteca da ABC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Então, às vezes, ela colocando lá Aguinaldo Montes Comunicação, ela vai achar. O meu Instagram, meu Facebook é AG Montesso. AG Montesso. Isso. Carla, muito obrigado também. Você quer dar a tua rede social? Sim. O meu Instagram é carla.olive.campos. Obrigado. Se tiver qualquer atualização lá na Unifal, pode contar com a gente aqui. Ótimo, perfeito.